Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo aqui um videozinho diferente. Estou tendo o privilégio e a honra de estar aqui com meu amigo, meu contador pessoal da minha empresa, Danilo. Danilo vai contar um pouquinho para a gente, aí, tirar algumas dúvidas, quebrar alguns paradigmas com relação da contabilidade, do serviço aí que a gente quer, que a empresa dele presta aí para os investidores imobiliários. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Danilo, muito obrigado por nos receber. Para quem não sabe, nós estamos num período de season, que é um imposto de renda americano aqui, que normalmente é impossível a gente falar com o contador, mas o Danilo aí, obviamente, pela nossa proximidade, por ele confiar no nosso trabalho, mas principalmente pelo profissionalismo dele, por ele ter uma equipe que lhe permite aí gastar 30, 40 minutos conosco durante esse período, ele está nos recebendo para poder tirar dúvida, para poder dar segurança para vocês que estão nos assistindo, para você, cliente da Xalu, com a responsabilidade que a Xalu tem com a nossa comunidade, com a nossa região, para trazer informação e conteúdo para você fazer a melhor tomada de decisão, que é dolarizar a parte do teu patrimônio, que é poder começar a ter renda em dólar num país de primeiro mundo, num mercado como esse aqui de Orlando, onde é o mercado que eu sempre falo, que é o lugar de gente feliz, é o destino mais divertido do mundo. Então, Danilo, muito obrigado por estar aqui, me dá o privilégio aqui de poder conversar com você, de tirar as dúvidas, e você principalmente ajudar milhares de famílias, milhares de pais de família que estão pensando o que fazer com a possibilidade de investir o dinheiro dele, onde colocar o próximo investimento, e você aí conhecedor da matéria Estados Unidos, conhecedor desse negócio de Orlando, com certeza vai contribuir muito para esse processo. Muito obrigado, Danilo. Eu que agradeço aí a confiança da Xalu, dessa divisão internacional, aqui sediada aqui em Orlando, muito bem representado aqui com esse profissional de primeira linha, o Matheus Cabal, que sempre esteve conosco, né, Matheus? Desde 2014 estamos juntos. Graças a Deus temos feito aí um trabalho em parceria, um trabalho juntos, que tem trazido satisfação para ambas as partes. É isso aí. E é um prazer para nós podermos colaborar de alguma forma com aí o seguidor, com o cliente da Xalu. Deixamos aí os nossos canais abertos para questões, qualquer tipo de suporte, ajuda que possam precisar. Muito bem, muito bem. Então vamos parar de lero-lero, vamos parar aqui, vamos para o que interessa, vamos para aquelas perguntinhas braba, aquelas dúvidas tradicionais dos nossos clientes, aquelas reuniões que a gente sempre faz, as pessoas sempre perguntam, e aqui nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal. Você tem que estar habilitado para poder falar de uma certa matéria, e na contabilidade é a mesma coisa. Então você tem que ser licenciado para poder falar, por isso que a gente toma esse cuidado de trazer para você o contador aqui, o Danilo, o responsável por esse escritório, pelo são mais, eu não conta para ninguém, mais de 1.000 brasileiros que cliente do Danilo aqui, não conta para ninguém essa, 1.000, brincadeira ou não? Cuida bem da comunidade brasileira ou não, ele é baiano, cuida bem da comunidade brasileira dele ou não. Eu vim para cá em 2014 para começar o meu negocinho com ele aí, a gente tem algumas empresas que ele cuida, e depois de 2014 foi com uma empresa, hoje ele tem outras empresas com a gente. Eu sou aí uma pessoa imparcial, eu sou suspeita para falar do Danilo, então vou para as perguntas técnicas, Danilo, para não ficar aqui aquela rasgação de seda que vai... Daqui a pouco o pessoal vai começar a comprar chocolate para nós aqui nessa rasgação de seda. Vamos lá. Primeira perguntinha que eu tenho aqui anotado para te falar, né? Qual que é a orientação que a Westex dá para o cliente que está fazendo investimento imobiliário aqui? Aquele cliente que veio aqui para o processo principal, dolarizar parte do patrimônio dele, comprou um imóvel, para ter um imóvel aqui, para viver de renda, quer dizer, o que você orienta para ele? Como estruturar, qual a melhor maneira para ele estruturar esse negócio, sem conhecer, obviamente, o histórico dele, quais são as reais necessidades, em linhas gerais, assim, o que você poderia falar que é o papai e mamãe da melhor forma para ele ter um ativo imobiliário aqui? Matheus, você foi de uma forma muito inteligente a pergunta. Porque hoje em dia qualquer um com ferramentas básicas podem preparar um imposto, podem abrir uma empresa, tá? Com a tecnologia hoje isso parece simples, mas a US Tax, através da equipe, de todos os profissionais que estão aqui, tem a responsabilidade de entender, porque são alguns aspectos, né? Como você mencionou, alguns têm uma estratégia de dolarização, de proteção de seu patrimônio, outros é um investimento para retorno,
outro é um investimento para a família, momentâneo. Então tem muitas estratégias e para cada uma delas existe um formato específico. Não existe uma estrutura encaixotada que serve para todos, né? Mas em geral, o que eu posso te afirmar é preciso a gente entender a natureza da residência. Os Estados Unidos, ele tem um estatuto e uma legislação fiscal para o seu residente e uma legislação para o não residente, assim como também no Brasil. E alguns aspectos legais, o não residente, ele não está totalmente protegido. Então, em geral, eu volto a afirmar, não é todos, em geral, a US Tax orienta que esse não residente ou o brasileiro que venha fazer investimento aqui, utilize uma estrutura de pessoa jurídica para poder investir. Se esse investimento é um investimento que supera o teto de $68 mil, o ideal é que seja feito através de uma pessoa jurídica, para ele se proteger de alguns aspectos legais e fiscais, onde eu posso detalhar aqui o State Tax. Se você fala, Danilo, eu não sei o que é o State Tax, eu vou te dizer, sim, você sabe, é aquele imposto que todo mundo fala que se você morrer o governo fica com a metade. Então, é o State Tax aqui no estado da Flórida. Alguns estados chamam ele de Death Tax, que seria o imposto sobre morte, onde o imposto federal é prefixado em 40% sobre o total do seu patrimônio. Então, dentro da pessoa jurídica específica, você vai estar protegido deste imposto. E algumas outras situações que a gente pode estar sendo, dentro do entendimento estratégico, protegendo o seu investimento. Mas também é preciso deixar claro, você não precisa ter uma empresa para investir nos Estados Unidos, comprar uma propriedade nos Estados Unidos, não é obrigatório. O caminho ideal é que seja sim através de uma entidade, mas não existe obrigatoriedade. Tá, então resumindo, eu posso comprar na pessoa física, você sempre fala por uma questão de tributação, por uma questão do imposto sobre a morte, se eu vier a faltar, tem o recurso da pessoa jurídica e óbvio que é o que a gente sempre conversou desde que eu estou aqui vendo os negócios, estruturando o negócio contigo. Cada realidade quer dizer, a personalização, a definição, a melhor escolha do melhor processo está diretamente ligado ao histórico de cada um. O cara tem 3, 4 casamentos, ele tem mais bens em outros países, tem menos bem em um outro país, ele já tem uma hold, não tem uma hold, quer dizer, tudo isso, pelo que eu entendo, sempre é muito importante você ter o conhecimento para poder sim dar a melhor solução, onde o cara tem o melhor, onde o cliente vai ter sempre o menor impacto tributário, sempre, obviamente, partindo do processo lícito, partindo do processo legalmente correto. Tô certo? A grosso modo falando é isso. Quer dizer, o papai e mamãe, a família Doriana Feliz é uma LLC. Se você tem uma LLC e tal, mas é óbvio que todo mundo não é uma família Doriana Feliz, que eu falo infelizmente, e aí é importante você entender cada uma dessas pessoas para poder sempre dar a melhor solução. Mas o que é importante essa melhor solução, independente da complexidade, ela é sempre uma solução baseada numa situação legal, dentro dos princípios da contabilidade e da lei, e ela nunca é uma coisa muito burocrática, não leva tempo, tá certo? Independente se você pega o caminho A, B ou C, esses são sempre caminhos rápidos para você ter a melhor solução para o negócio. Estou correto ou viajei na maionese? Não, absolutamente. Cada investidor, cada história, cada família, cada histórico, existe aí a necessidade do melhor entendimento para a melhor estruturação. É importante eu tirar aqui a primeira lenda, né, que nós vamos quebrar aqui hoje. Danilo, eu ouvi dizer que eu vou abrir uma LLC e eu estou resolvido. Olha só, a LLC ela é uma estrutura legal. O que isso quer dizer? Eu abro uma LLC, mas eu tenho que informar à Receita Federal o enquadramento tributário dela. Não é porque eu abro uma LLC que eu estou protegido. Eu tenho que abrir a LLC e especificar para a Receita se eu quero ser uma empresa individual, uma sociedade limitada, uma corporação. A LLC, ela só é o formato legal, ela não é o formato fiscal.
E adicionado a isso, Matheus, temos aí a questão da confederação. Os Estados Unidos ele é um país, uma confederação de 50 estados. Cada estado tem o seu estatuto para a LLC. Graças a Deus, aqui na Flórida, a LLC ela consegue trazer um pacote muito legal para o investidor. Ela consegue trazer agregado proteção patrimonial, proteção do indivíduo e também alguma redução fiscal. Muito bom, muito bom. Só a título de curiosidade, as mesmas empresas com eles são a LLC que eu tenho. A Ângela, sócia diretora proprietária da Chalu, também tem uma LLC, então acho que a grosso modo falando, a grande maioria, que é um caminho mais simples e quando você não tem muitos senões no negócio, acho que a grande maioria acaba optando por uma LLC, mas isso eu vou deixar, não vou deixar o Danilo numa saia curta, não. Se torna uma questão que é bom explicar. Você é uma LLC, mas nós enquadramos essa empresa em uma sociedade. Então ela é uma LLC partnership. Exatamente. Porque se você for uma LLC individual, além de você não estar protegido, você vai pagar mais imposto. Então existe um enquadramento que vai te dar a junção da proteção e o benefício fiscal. Perfeito. E quanto tempo demora para criar uma LLC aqui no estado da Flórida? Então, antes da pandemia ou depois da pandemia? Vamos falar depois, a pandemia aqui já está acabando, graças a Deus. É isso. Sem essa circunstância específica de uma pandemia, a gente consegue abrir uma empresa em 24 horas. Né? Para o estrangeiro que não tem documentação nenhuma nesse país, a gente pede por segurança para preparar tudo em tempo hábil, 5 dias úteis. Né? A gente fala uma semana, mas são 5 dias úteis. Caso de emergência acontece, claro, a gente consegue fazer tudo isso de uma forma com um tempo reduzido, né? Mas normalmente é muito prático para você abrir uma empresa, depois que a gente entende qual era a melhor estruturação, né, ideal para aquele cliente, as coisas se tornam de uma forma prática. Mas praticidade, ela não quer dizer pouca responsabilidade, né? Então a gente precisa fazer as coisas com muita responsabilidade, com entendimento, elucidando todos os pontos para o cliente, para ele entender o que está acontecendo e quais são as responsabilidades que ele vai estar incorrendo aí durante o investimento. Você falou 2 palavrinhas, eu tenho um roteiro de perguntas, mas ele falou 2 palavras que eu acho muito interessante e vou desmembrar perguntas que talvez nem estejam no meu roteiro. Você falou do 5 dias para quem não mora aqui, por uma questão de segurança, 24 horas para quem tem uma vida já real aqui. Justamente, vamos nesse ponto. A maioria dos nossos clientes, hoje a gente tem alguns clientes que já estão morando aqui nos Estados Unidos, no mercado doméstico, mas a grande maioria do nosso negócio, ou o foco do nosso negócio, é atingir o pessoal no Brasil, é poder mostrar para ele a importância dessa dolarização, essa responsabilidade, esse movimento que ele deve estar fazendo e podendo fazer esse movimento num destino divertido, feliz e forte como Orlando, melhor ainda é onde a gente é especializado. Mas tirando essa mais uma propaganda que a gente vai falando aqui do nosso negócio, eu vou te fazer uma pergunta. O não residente, que é o foco do nosso negócio, é trazer o cara de lá que não quer ter uma vida aqui, que ele simplesmente quer passar alguns períodos de férias aqui, ele realmente só quer proteger o real dele, deixar uma moeda forte, nada melhor do que no ativo imobiliário, onde você tem uma segurança aqui com todo o direito da propriedade, tudo isso. O que muda, ou quais são as responsabilidades dele com relação a esse negócio de investir aqui? Quer dizer, o não residente, ele tem que ter o CPF americano, ele declara o imposto, quais são as preocupações que ele lá em Araraquara, ou lá em Rincão, ou lá em Salvador, na Bahia, ele tem que ter a 8.000 quilômetros de distância com você ou com o negócio dele? O que você pode falar? O que ele tem que ter preocupação? Nada? Preocupação normal? Como é que é essa relação e quais são as obrigações dele de documento para a parte de contabilidade? Bem, eu costumo dizer aqui para o nosso cliente brasileiro que os Estados Unidos têm uma estrutura burocrática de negócio preparada para dar certo, né? Ela é bem diferente da estruturação e da política de negócios do Brasil, né? Então, a primeira coisa que a gente tenta trazer para ele olha, aqui é possível abrir uma empresa em pouco tempo,
e dissolver ou fechar, encerrar essa empresa também em pouco tempo. Não existe aquelas dificuldades, aquela burocracia extensa, ou às vezes leva uma vida para você dissolver uma empresa no Brasil. É diferente aqui. Todavia, existe responsabilidade. Obviamente que essa responsabilidade é básica, né? Nós vamos estar abrindo um registro com a Receita Federal Americana, e a Receita ela tem regras de períodos de declaração, de, informações sobre receita. Então, isso a US Tax me permite aqui falar. A US Tax, a gente consegue, de uma forma muito tranquila, passar para o cliente todas estas datas e cobrir todas estas datas para o cliente, para que ele esteja sempre correto com a receita. Tá? Mas é muito importante, eu quero esclarecer, o nosso cliente brasileiro, Matheus, ele, como não residente, quando ele vem investir nos Estados Unidos, já com uma estratégia definida, às vezes adquirir uma propriedade para investimento, só pelo fato do investimento não é obrigatório declaração de imposto de renda. A obrigatoriedade da declaração do imposto de renda advém do lucro ou de um ganho, né, ou de um prejuízo. Mas digamos, Danilo, quero comprar uma propriedade para usufruto. Tecnicamente você não precisa fazer uma declaração para informar que você tem uma propriedade nos Estados Unidos, né? Você só precisa ou só passa a ter a obrigatoriedade no momento em que você se desfaz dessa propriedade e que você vai vender e vai apurar ali ou um lucro ou um prejuízo nesse período. Normalmente existe-se algum ganho, né? É por isso que tem essa corrida por investir nos Estados Unidos, pelas atrações, pela pouca burocracia, pela facilidade de fazer tudo isso dentro de formas adequadas e sem problemas como a gente costuma enfrentar no Brasil. Muito interessante. Então, quer dizer, se eu tenho um imóvel e esse imóvel para uso, mesmo sendo um imóvel de férias, que eu não coloco ele para gerar renda, para gerar lucro, eu não preciso declarar. A princípio, não. Eu declaro no momento que eu tenho um ganho imobiliário. Então, eu comprei o imóvel por 300, vendi ele por 400, eu tenho 100 mil dólares de ganho. Normalmente, essa tributação em cima do estrangeiro, como funciona? Então, a tributação sobre o estrangeiro, ele está prefixado em 30% de imposto de renda. Obrigatoriamente, o estrangeiro ele antecipa 30% de imposto de renda. Existe aí um cálculo tributário que possivelmente ele pode ter uma restituição de parte dessa tributação que foi retida, mas em lei, o estrangeiro deve ser retido na fonte 30% de imposto de renda. Então, sobre o lucro? Sobre o lucro. Então, nesse caso hipotético, nesse exemplo que eu falei, 300 foi o que eu comprei, vendi por 400, eu vou pagar 30% do 100. Nós estamos falando de um imóvel? De um imóvel. Ok. 30% ele é sobre uma receita ordinária, uma receita operacional. O imóvel, a gente está falando de um ganho de capital. O ganho de capital ele é tributado diferentemente. Se o ganho de capital é até 50 mil dólares, você vai ser tributado em 15%. Se esse ganho de capital supera 50 mil dólares, você vai ser tributado em 20%. E o limite é 20% de tributação. Okay? Todavia, na pessoa física, o que vai acontecer? Vai se reter 30%. Na hora da declaração, você vai pagar 20% e vai receber uma restituição hipotética desse 10%. Perfeito, entendi. Existe alguma coisa, comprei o imóvel, vendi, eu tive o ganho imobiliário, mas eu vou comprar um novo imóvel maior. Então esse ganho, eu tenho um prazo para usar esse ganho de capital e não ser tributado ou não? Tem alguma coisa, uma lenda nesse sentido ou não? Olha, é o seguinte, você como não residente, você não tem esse benefício, ok? Já numa empresa doméstica, nós conseguiríamos fazer aí a utilização de um recurso que o governo tem de
postergar o pagamento do imposto de renda. Ou seja, existe uma ferramenta chamada de Like a Kind Exchange, onde se você vai investir no mesmo tipo de negócio, ou seja, tem uma casa, vai comprar uma casa de igual valor ou valor maior, que não exceda 200% no valor, ok. Você pode postergar o imposto. Não é que você não paga imposto, você só vai pagar o imposto quando você vender esse outro imóvel. Antes que você me pergunte e fala, e se eu vou vender esse outro imóvel, eu posso fazer novamente? Não, você só pode fazer o Like a Kind Exchange sempre uma vez. Ok, perfeito. Muito bom, muito bom. Agora eu vou voltar para o meu roteiro de perguntas, senão eu fico perdido nas minhas perguntas. Bitributação. É a grande lenda que todo mundo fala, mas e a bitributação, Matheus? Eles acham que tem bitributação na hora que você manda o dinheiro do mesmo CPF, quer dizer, da mesma pessoa para a tua conta bancária. Acho que vai ter bitributação na hora que você paga o imposto de renda. Como é que é essa bitributação? Como que esse dinossauro é grande, esse bicho da bitributação, Danilo? Olha só, o que existe entre Brasil e Estados Unidos é uma diferença de leis fiscais, né? Brasil e Estados Unidos não têm um acordo tributário e eu acredito muito difícil terá, né? O conceito tributário brasileiro é muito diferente do conceito tributário americano. O que nós dizemos é, no Brasil nós temos uma tributação em linha, ou seja, para cada tipo de receita você já sabe antecipadamente a alíquota fiscal. Nos Estados Unidos não, você não tem uma alíquota fiscal pelo tipo de atividade que você está fazendo. Você paga imposto nos Estados Unidos pelo total do seu ganho, o que a gente chama que é uma tributação crescente. Quanto mais se ganha, mais se paga. No Brasil não, ela é linear, né? Então você já sabe quanto é o imposto que você vai pagar. E entre Brasil e Estados Unidos, o que vai haver é uma, digamos, compensação fiscal. Se no Brasil você teve um ganho de 27,5, aqui nos Estados Unidos pode ser menor ou pode ser maior do que 27,5. Então, digamos no sentido, e isso só vai acontecer quando você é um residente. O não residente não existe essa questão, ok? O não residente não tem a obrigação da declaração da receita global dele. Não sei se seria importante a gente estar detalhando essa situação, porque o investidor da Chalou, ele é um não residente. Ele ganhou dinheiro nos Estados Unidos, ele vai pagar aqui sobre aquele ganho. Lá no Brasil, ele vai informar o ganho no Brasil e deduzir o que ele já pagou aqui nos Estados Unidos. Então vamos dizer assim, no Brasil, acho que quem ganha mais do que R$3.000 já paga 27 por mês, já paga 27,5, força de expressão, mas a alíquota maior é 27,5. Então vamos supor que aqui eu paguei uma alíquota de 10 já sobre o meu ganho que eu estou remetendo para o Brasil. Eu só vou pagar essa diferença, certo? Então eu já paguei 10, é 27, eu vou pagar o 17,5. Vamos falar mais especificamente. Se no Brasil ele investiu e comprou uma propriedade aqui, ele vendeu essa propriedade, o lucro dessa propriedade foi superior a $50 mil. Então ele pagou aqui nos Estados Unidos 20% de ganho de capital de imposto. Okay? Lá no Brasil, porque ele é residente brasileiro, ele tem que informar que ele vendeu essa propriedade e lá no Brasil vai ter um imposto também sobre ganho de capital, que muito provavelmente é semelhante aos 20% que ele pagou aqui. Então ele vai conseguir deduzir o imposto que pagou aqui lá no Brasil. Crédito e débito. Crédito e débito. Se tiver alguma diferença, ele vai ressarcir aí o governo brasileiro dessa diferença, o que para mim eu entendo que é muito improvável. Tá. Então, resumindo, não existe uma bitributação. Não tem aqui eu pago 27,5, lá mais 27,5, só tem um encontro de contas. Se aqui eu já paguei mais, eu não pago menos, não pago lá. Se aqui eu paguei menos, eu pago mais. Então, e vice-versa. Quer dizer, eu como residente, vou pro lado do residente, eu faço uma declaração de imposto de renda lá, trago para cá e eu consigo fazer o controle. Mas tudo bem, vamos para outro passo. Então, o que é muito importante a gente deixar bem claro é que não existe a bitributação, nada mais é do que um encontro de contas de alíquotas que se paga. Exato. Certo? Perfeito. Agora, título de curiosidade, o estrangeiro entra numa coisa diferente, mas eu como sou residente,
Acima, a alíquota maior aqui é de 40%, né? 39 ponto alguma coisa, né? 39,6% é a proposta do novo governo, mas hoje, vigente, é 37%. Tá, e é acima de 400 mil dólares de ganho, né? Correto. Então tá bom. Lembrando que para a questão de investimento imobiliário é 20%, porque é limitado. O teto é 20%, o ganho de capital do imóvel é 20%. Então, só de título de curiosidade, aqui a alíquota maior de imposto de renda é de 40%, muito maior do que no Brasil, mas a alíquota é para cima de 400 mil dólares de ganho. Diferente do ganho de capital, o ganho de capital está limitado em 20%, começando em 15% para o estrangeiro, chegando no máximo em 20%, certo? Eu não sei se eu vou polemizar isso, porque falando assim parece que os Estados Unidos cobram mais imposto que no Brasil. No Brasil a gente tem que entender que existe toda uma tributação em cascata. Cascata, exatamente. Né? Aqui nós estamos falando de uma tributação sobre o resultado final e único. Né? Então, se a gente for fazer esse cálculo, talvez no Brasil você passe de 50% de imposto, e aqui o máximo é 40%. E aí nós vamos precisar de uma lousa ou do teu computador magnífico para ficar explicando, e vai demorar umas 3 horas para a gente entrar sair desse assunto. Então vamos lá. O que se vamos continuar na linha lá, eu lá em Araraquara, continuo com a minha vidinha lá, tenho meu imóvelzinho aqui. Meu imóvelzinho, eu comprei minha vacation home está me dando lucro, eu estou ganhando lá meus 20 mil dólares por ano com a vacation home em termos de locação. O que eu consigo usar de despesas para deduzir, para diminuir a minha carga tributária? Então, a dedução de despesas para um negócio é todas as despesas diretas que estão direcionadas a esse negócio. A exemplo, digamos, olha, se você é um indivíduo, né, um estrangeiro, e você, na sua pessoa física, compra um imóvel aqui, e quais são as despesas? Estariam a despesa do o imposto que você paga no final do ano, digamos o IPTU, o Property Tax, você vai pagar a associação, que é o condomínio, as despesas de reformas que você possa fazer nesse imóvel, e se restringe isso diretamente na sua pessoa física. Se você fala assim, olha, Danilo, eu tive que fazer uma viagem, eu saí do Brasil para eu poder resolver um problema dessa propriedade. A título, exemplo, eu tive que vir aqui assinar um documento do condomínio, alguma coisa nesse sentido. Isso passa a ser uma despesa do seu próprio negócio, ok? Então, a viagem que você faz pode ser uma despesa. Todavia, se você vem para os Estados Unidos, vem a passeio, e você estar aqui simplesmente para usufruto próprio de um passeio, isso não é uma despesa que você pode deduzir no seu negócio de aluguel. Tá. Não sei se eu entendi perfeitamente, mas só para dar uma clarificada aqui, se me corrija se eu estiver errado, então eu tenho meu imóvel aqui e eu, como um bom zelador de um patrimônio, que é meu ativo imobiliário, eu quero anualmente tá verificando. Então eu venho com a minha família anualmente para cá para verificar a conservação do meu imóvel, que é um gerador de renda em dólar para mim. Então essa despesa, se eu venho aqui para verificar se a casa está bem cuidada, bem mantida, se está tudo ok, essa pode ser considerada uma despesa da propriedade. Independente se eu aproveitei 3, 4 dias disso para ir ver o Mickey. O importante é que o cunho principal dessa viagem foi ver o ativo imobiliário. Claro, se você vem aqui resolver e você aproveita e traz a sua família, de uma forma proporcional nós vamos utilizar aí parte dessas despesas para o seu negócio. Se eu venho para ver meu imóvel, as despesas que eu tive de alimentação, eu fui almoçar, jantar em restaurantes, essas coisas inerentes, o que eu não consigo, obviamente, é ir no outlet falar que eu comprei 4 camisas Polo por causa do imóvel que eu vim gerenciar. Eu comprei 4 chapéus do Mickey e do Golf para isso, mas eu entendo que tudo que for inerente
com o objetivo de verificar a minha atividade do business, seja ela o imóvel ou um business, ela é factível para me ajudar numa eventual necessidade de dedução. Então, despesas de companhia do ticket aéreo, de hospedagem, eventualmente, que eu fiquei aqui, se é um imóvel que está alocado, da alimentação durante os períodos que eu estava vistoriando o imóvel. Essas despesas são despesas de uma forma bem prática, digamos o seguinte: tudo aquilo que necessitou, que você teve necessidade de gerar com relação ao negócio, você vai poder deduzir. Exemplos práticos. Você chegou aqui, para você ir ao seu imóvel, você precisou alugar um carro. É claro que esse aluguel do carro nós vamos deduzir. Danilo, olha, quando eu cheguei aqui eu tive que contactar algumas outras instituições, outras pessoas, eu precisei alugar um telefone. Ok, esse telefone também, ou esse gasto desse telefone temporário, proporcional ao período, você também vai deduzir. Então, tudo que está inerente, ligado diretamente ao negócio, nós vamos poder Eu fico deduzir. imaginando, então, como deve ser dura a tua vida mesmo, porque mil clientes, quer dizer, 1000 casinhas que você faz isso, tem que guardar os documentos, as notinhas fiscal. Não guarda a nota fiscal aqui, né? Não, olha, nos Estados Unidos você não tem a obrigatoriedade de guardar a nota fiscal. Né? Não existe, é bem diferente do Brasil. As notas fiscais aqui existem, mas para controle, não para comprovação. Né? Então, assim, o que interessa mesmo é o comprovante de pagamento. Sei lá, na sua conta bancária você comprova que você pagou, é isso que importa. Então, o bisuzão, a dica aí você ter no teu cartão de débito ou teu cartão de crédito, da tua conta empresarial, da conta da tua LLC, você já passou ele para alugar teu carro, já passou ele para comer o espaguete, já passou ele para as despesas inerentes da atividade econômica do business dele, já é suficiente. Já é suficiente. Você não precisa ficar guardando naquelas caixas que a gente faz no Brasil por 5 anos, esperando. Isso não precisa. Ok. Que vida é essa, hein, Danilo? Vamos lá. Obviamente, se você trouxe seu dinheiro em espécie, em cash, e você fez despesas, aí você vai precisar da nota fiscal daquilo, né? Mas se você utilizou aí o seu cartão de crédito, a conta do seu banco, do cartão de débito do seu banco, isso já está registrado no extrato do seu banco e já é suficiente para comprovação da despesa. Então você não precisa guardar a notinha ou a nota fiscal daquilo, né? Agora, como toda empresa em qualquer lugar do mundo, ao final do ano é gerado um livro contábil que é o histórico daquele ano. E o governo federal e o governo estadual exige que você tenha esse livro e que você mantenha esse livro. A boa notícia é, você pode manter isso em formato PDF. Você não precisa guardar o papel. Né? E aí o STEX, mais uma vez aí, liderando aí, nós estamos fazendo essa documentação toda em PDF, emitimos para você, disponibilizamos em um portal específico para nosso cliente, que ele pode ter acesso no momento e na hora que ele quer, e ele está aí, digamos, resguardado de qualquer problema com a Receita Federal. Então não precisa um cômodo em casa só para ficar guardando esses documentos. Não precisa. Minha casa está mais tranquila agora. Muito, muito legal. Danilo, mais uma perguntinha aqui preparada para você. Aqui. Qual que é a responsabilidade do contador aqui nos Estados Unidos? Qual que é a responsabilidade que você tem para cada cliente teu? Como que é isso? Oh, que legal, muito boa pergunta, porque o contador ele é corresponsável na preparação da contabilidade. Por que corresponsável? Porque você nos forneceu a informação. Né? E o contador ele tem a responsabilidade de averiguação e adequação dessa informação dentro da escrituração contábil. E se esse contador também ele é o preparador do imposto de renda, ele também tem a responsabilidade da preparação. Então, é muito importante que você procure um profissional reconhecido, licenciado, digamos aí, com uma boa opinião pública, tá? Reputação. Com uma boa reputação, estabilizado. Às vezes é muito importante que o barato aqui realmente pode sair muito caro. Então, busca um profissional
qualificado para poder estar ali auxiliando. Tá, então, para resumir essa história, o contador ele é sempre corresponsável partindo do princípio das informações que ele recebe do cliente. Correto. Quer dizer, de tudo que ele recebeu, se o cliente omitiu alguma, a responsabilidade é limitada. Mas se ele passou tudo e for um erro do contador, o contador ele está 100%. Isso é muito importante porque nós jacuzão lá no Brasil, lá em Araraquara principalmente, a gente tem muito medo. Quer dizer, eu estou à distância, quer dizer, o fato de você estar à distância, a partir do princípio de que você contratou uma empresa e pessoas sérias, a chance de erro ela é mínima, certo? Além de ser menor, acontece que aqui nos Estados Unidos, se você foi prejudicado por um erro profissional, você pode acionar esse profissional na justiça por malprática, né? E você rever todo o seu prejuízo causado por este profissional. Por isso também a importância de você trabalhar com um profissional já estabilizado, um profissional reconhecido, que você vai estar sendo ali assessorado e essas circunstâncias vão estar, digamos, cobertas. Tá. Não é à toa que a gente está conversando com ele, não é à toa mesmo. Eu falo isso, falo brincando, muitas coisas aqui, jabazinho, papapá, não tem nada de jabá, mas eu tenho uma relação com a empresa há muito tempo, muito longa, e jamais eu iria fazer um vídeo, jamais a gente iria conversar, orientar os nossos clientes. A gente sabe que em Araraquara nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa comunidade. A Ângela, proprietária da Chalu, tem a casinha dela aqui com o Danilo. A gente jamais faria uma exposição dessa se não gozássemos da confiança, o histórico que a gente tem com o Danilo. Então ele é uma das grandes opções que existe aqui, é um cara especializado na comunidade brasileira, e isso era para ser o meu final falando, mas já aproveitando aqui a entrada dele. Então realmente eu pessoalmente tenho um carinho e um respeito muito grande pelo que ele construiu dentro da nossa comunidade, o que ele fez com a empresa dele. Lá no final eu vou falar mais dele aqui, mas essa é uma observação que eu faço questão de não perder a deixa aqui que ele deu. Realmente, a gente, quando chega num país que a gente não tem o conhecimento pleno do idioma, das regras tributárias, a gente vem de um Brasil onde você tem uma inconstância legal, uma mudança contábil frequentemente, coisa vira retroativa. Eu sempre falo, brincando, que gato escaldado tem medo de água, né? Então é muito normal a noia, né? A paranoia que a gente pode ter com essa movimentação, com esse tipo de coisa, principalmente quem está fazendo o primeiro investimento dele, embora isso não já é uma realidade do mundo, é que eu sempre falo, 30% das transações imobiliárias aqui na Flórida são feitas com capital estrangeiro. Então isso é uma coisa que acontece muito mais do que a gente imagina. E aqui está a prova, o Danilo aqui, ele tem, sem brincadeira, ele nunca vai falar isso, mas ele tem muitos clientes, Mircazinha aqui, que ele faz a contabilidade, de investidores que estão aqui, que confiam e que têm a confiança dele, e que continuam tocando a vida dele aí no Brasil. É médico, é engenheiro, enfim, tem as atividades, tem a família, não quer vir para cá, simplesmente eles entenderam que era uma forma de ter uma segurança do patrimônio dele numa moeda forte, num país global, onde defende a propriedade, onde ele, se precisar, ele tem onde ficar, segurança. Amanhã ou depois, a gente nunca sabe o que acontece. E se ele, se espera que nunca precisa sair por uma necessidade política ou qualquer coisa desse, mas pode gozar de férias, pode amanhã ou depois a filho ou netinho vai para uma high school, tem umas referências, tem coisas, tá com o pezinho aqui. Então isso é uma coisa muito importante. Eu entrei num assunto aí emocional, não quero fugir. Vamos voltar aqui para o lado técnico, vamos voltar para minhas perguntas aqui. O Westex. Eu fico falando das casinhas, das suas 1000 casinhas que você cuida aqui, das suas LLCzinhas que você fica cuidando aqui, da brasileirada que teve a sábia decisão de dolarizar uma parte do patrimônio aqui em Orlando. Mas vocês não trabalham só para quem tem casa, quer dizer, eu inclusive, o meu primeiro negócio contigo não fui tendo casa, foi tendo uma empresa, foi para fazer um hotel, quer dizer, eu sei que você também trabalha para empresas de business mesmo, não é só necessariamente para uma LLC que é proprietária de uma casa, seja de uma vacation home ou uma casa de aluguelzinho tradicional long term, tá certo? Com certeza. A Westex em 2020 completou 10 anos de existência e nós temos um leque de diversificação muito grande. Isso vai
do indivíduo local, que ele é autônomo, a uma fábrica de reciclagem. Então, assim, a US Tax, ela tem a capacidade, os profissionais, a expertise para cuidar desde o indivíduo a uma fábrica de médio grande porte, tá? Isso de forma prática. Matheus fala de uma forma brincando, é óbvio que esses números não são tão realísticos, mas nós temos uma carteira de cliente bem modesta. Bem generosa, mas Bem isso é mérito generosa. dele. Isso, agora falando sério, isso é mérito dele. É mérito temos mesmo. uma carteira. É um baianinho que está preocupado com a comunidade, que ele entende os receios, que ele veio para cá e ele sabe o que a gente precisa. Então, de novo, é difícil ter o primeiro e mais difícil ainda chegar no 1000. Então, se realmente, eu falo brincando, e ele faz por merecer esse número. E eu espero que com a gente ele possa ter 1.100, 1.200, 1.300, porque o nosso objetivo é mostrar para vocês aí no Brasil essa importância de você estar aqui, essa importância de você proteger a tua família, proteger o teu patrimônio, dar liberdade cultural, dar experiências para a tua família, e você tem que fazer isso cercado de bons profissionais. É isso que a Chalu está tentando mostrar para vocês o tempo inteiro. Eu acho que a nossa prestação de serviço aqui num todo, cada um no seu lado, mas ela só acontece quando a gente ganha uma confiança de vocês. Isso serve para o advogado, isso serve para o contador, isso serve para nós que estamos mostrando você dolarizar o negócio, e esse é o processo. Nosso processo nada mais é do que ter o direito, o teu respeito, a tua confiança para poder dar segurança, para você estar num país de primeiro mundo, para você ter um patrimônio em dólar, uma renda em dólar, e ter esse processo que o mundo inteiro, eu sempre falo, o Banco Central do mundo inteiro tem reserva em dólar, as grandes companhias todas estão aqui, todo mundo quer estar aqui, porque você que não pode, não adianta, infelizmente, você que não pode hoje, mas você que vai poder daqui 6 meses, daqui 6 anos, já pode já, tem que se planejar para isso, é racional. E quando você consegue ter cercados de profissionais bem intencionados, que realmente sabem o que é a cultura brasileira, sabem quais são os receios, as necessidades, é melhor ainda. Então esse processo, até o próximo item aqui da pergunta, de novo eu vou atropelando aqui, é o que eu ia falar justamente isso. A US Tax, não só pelo seu proprietário, não só por você ser brasileiro, já está aqui nos Estados Unidos há algumas décadas e 10 anos com a tua empresa, mas você é uma empresa preparada para o público brasileiro, tá certo? Quer dizer, hoje aí o teu grande alvo, o teu grande target, teus funcionários falam português, você tem um WhatsApp com telefone em português, em número português, quer dizer, mesmo se fosse americano, o WhatsApp fala, mas se o cara não tem WhatsApp, quer mandar o text message, quer dizer, você tem muita facilidade para falar. O brasileiro consegue resolver a vida contábil dele estando lá, sem estar aqui, tô certo? Olha só, não foi intencional, né? A US Tax Consult, ela nasceu e era uma empresa americana para fazer a parte fiscal e a parte tributária de indivíduos e de empresas. Nós temos clientes de várias nacionalidades, franceses, ingleses, venezuelanos, latinos em geral, tem cliente na Ucrânia, então nós temos uma diversificação bastante grande de nacionalidades, empresas de uma variação também grande, desde o investidor na área imobiliária a fábricas, né, como eu mencionei, mas passa aí por tipos bem variados, restaurantes, construtoras, empresas de imobiliárias, enfim, de serviço, muitos tipos de empresa mesmo. Todavia, a língua portuguesa, ele é um atrativo e o brasileiro ele se sente confortável em ser atendido e em ser servido na sua própria língua. Então, com isso faz a grande maioria da clientela brasileira ser de brasileiros, residentes nos Estados Unidos. E quando eu falo residente nos Estados Unidos, nós atendemos aos 50 estados da América do Norte, né? Temos aí também uma diversificação no lado leste, Nova York, Massachusetts, Filadélfia, muitos, Geórgia, nós temos clientes nesses estados, como também no lado oeste, Califórnia, Texas,
alguns estados aqui no centro, Alabama, temos clientes em muitos estados americanos e também atendemos ao nosso cliente internacional, mas conterrâneos do Brasil. E isso nós temos aí um plus, porque hoje nós temos 8 contadores, todos os 8 são formados, capacitados, licenciados e entendem da tributação e contabilidade brasileira, o que é um plus para nós, né? Quando nós temos aí, olha, período de imposto de renda no Brasil é diferente do período do imposto de renda nos Estados Unidos, mas um tem que estar refletindo o outro, então a gente consegue dar esse suporte para nosso cliente. Às vezes um cliente mais simples, né, com um pequeno investimento, às vezes aquele cliente bem complexo, com uma estrutura familiar, uma estrutura de proteção patrimonial, tem uma estrutura de grupos, de entidades jurídicas, e a gente está capacitado para poder fazer esse atendimento a essa diversificação. E como você mencionou, é muito importante, eu tenho muito orgulho, eu tenho um quadro aqui no meu escritório sobre a ética profissional. Dentro da ética profissional, não é simplesmente a prestação de serviço para adquirir... Se você quiser mostrar, Fernando, tá lá, enquanto ele vai falando, para adquirir aí... Tá bem nessa coluna aí, você pode... Uma compensação financeira. Não sei se dá para mostrar. Né? A US Tax, ela também tem a responsabilidade de contribuir com a comunidade. Contribuir através de dando informações, dando o suporte à comunidade naquilo que a comunidade precisa. E isso a gente tem muito orgulho, desde 2010 que nós fazemos isso, inclusive já participamos de alguns movimentos e de alguns trabalhos junto com a Embaixada Brasileira, que aqui está em Miami, e tem aí o consulado itinerante. Os primeiros consulados itinerantes a gente fez parte, dando aí um suporte aqui em Orlando, nos anos de 2010, 11, 12. Hoje já é uma coisa mais comum, mas lá atrás a gente doou bastante tempo e trabalho aí para o consulado itinerante também. Show. Então, resumindo essa história, nós podemos dizer assim, para o nosso cliente que está lá no interiorzão de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, ele consegue ser atendido 100% em português, ele tem várias ferramentas de acesso, é e-mail, é Skype, é WhatsApp, é mensagem, e basicamente aí, estando uma vida normal, investimentos normais, sem grandes surpresas, ele consegue resolver tudo à distância. A vantagem dos Estados Unidos, você não tem que reconhecer firma, né? Explica o que é esse notário público que você tem aí, explica isso. Nos Estados Unidos, o cartório, né, ele é um serviço privado, e nós aqui somos um notário, ou temos a fé pública de reconhecer assinaturas, documentos, até fazer casamento. Vamos falar de coisa boa, entendeu? Enfim, nós podemos afirmar que estamos preparados, temos a capacitação necessária para atender o cliente aí da Chalou, né? A Chalou Internacional, com todos os aspectos. Eu costumo dizer que com 20 anos de experiência, é muito difícil eu me surpreender com um assunto que eu ainda não tenha conhecido. Tá. Para finalizar e deixar você ver a tua turma, que daqui a pouco você tem que entregar todos os textos aqui, me fala, não sei se você tá tranquilo para falar, mas não vou deixar de perguntar. O que você falaria para aquela pessoa que está nos assistindo, que está dando aquela molezinha no nosso canal, assistindo a gente no YouTube? Por que você falaria para ele investir aqui em Orlando? O que você acha? O que você acha importante para ele que está lá no Brasil, que tem a condição? Por que ele vai ter a terceira casa na praia dele ou na cidade dele, viver de renda? O que é importante ele diversificar esse investimento, dolarizando ele em Orlando? Você quer estar à vontade para falar isso? Você me ajuda? Estou muito à vontade de falar, inclusive posso te dar um exemplo pessoal. No ano de 2010, o Brasil estava num momento econômico muito bom. E a América, no entanto, ela estava aí enfrentando uma crise de uma bolha imobiliária.
E meu pai, muito preocupado com o meu momento, ele falava assim, olha, venha trabalhar aqui, porque aqui está muito bom. E eu falei assim para ele, falei, tá bom mesmo, pai? Tá. Eu falei assim, então vende tudo e compra dólar. Com isso a gente tem bastante segurança em dizer que o dólar é a moeda mundial. O bonito dos Estados Unidos não é o verde, não é o Mickey. O bonito dos Estados Unidos é a estabilidade econômica, né, que dá condições e ferramentas para você planejar uma vida. Então, esse é o mais bonito que nós temos para oferecer. Uma moeda estável, uma moeda forte, instituições estáveis que te dá a possibilidade de você planejar a sua vida, né? Então aquela pessoa, aquele cliente da Xalu que está lá pensando, olha, aqui está meio difícil, eu estou pensando em mudar, eu quero falar diretamente com você, que o último apague a luz, vem para cá, procure os profissionais, é muito importante você procurar um profissional de contabilidade, porque faz parte da sua realidade, não é somente o profissional ali que vai tratar do seu visto, né, o advogado de imigração, é preciso também trabalhar com um profissional que vai cuidar das suas questões fiscais. Bom, gente, essa é a nossa primeira rodada de papo que a gente teve com o Danilo. Danilo, muito, mas muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Eu que agradeço. Bicho. Você sabe, eu sei o momento aí de Tex, agradeço você receber, não é, numa season dessa. Eu acho que nós temos um compromisso muito forte. Foi aí. fácil. A Xalu, eu sei disso. A Xalu lá tem uma responsabilidade muito forte lá em Araraquara. Ela é uma mulher de 42 anos, onde ela sempre esteve na vanguarda e ela tem uma confiança e um respeito muito grande pelaquela comunidade. Araraquara é região, pega São Carlos, pega enfim tudo isso. E quando ela decidiu vir para a área internacional, e ela olhou os Estados Unidos num todo e viu que Orlando, onde você tem uma exposição financeira menor, onde é um destino perpétuo, onde você tem aí o interesse da comunidade brasileira, enfim, várias coisas que a gente vai falando no dia a dia. Eu falo que vender Orlando é muito fácil, mas a gente assumiu um grande compromisso com os nossos clientes, com as pessoas que têm o respeito e o carinho da Xalu, de sempre dividir informação. Fernando mora aqui há 20 anos, eu estou aqui há 7 anos, eu faço investimento imobiliário, faço desenvolvimento imobiliário hoteleiro, e agora eu estou tentando ajudar, dividindo o que eu aprendi, dividindo o que eu aprendo no dia a dia, né? Não aprendi ainda muita coisa, mas o que a América me apresentou de oportunidade de investir, da oportunidade de eu ter que ter me dolarizado já antes, dessa preocupação com a minha família, com a minha renda. E quando a gente tem a oportunidade de falar com você, de trazer teu conhecimento, de apresentar a tua empresa, os teus princípios, os teus valores e a tua forma que você desenvolveu o teu trabalho, eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar muito os nossos clientes, e mesmo aqueles que não são nossos clientes e não vão ser nossos clientes, mas que vão sim dolarizar parte do seu patrimônio. E eu acho que isso é o nosso gol. Se for com a Xalu, ótimo. Se você quiser nos dar a mão com a US Tax, com a Xalu, vai ser um motivo de orgulho, um motivo de satisfação, de alegria, de dever cumprido, de que a gente conseguiu não só passar a mensagem, mas principalmente o respeito e a tua confiança. Mas se não é conosco, não tem problema. Pesquisa. Faça isso, cara. Dá uma olhadinha e não deixe de dolarizar parte do teu patrimônio. Você que pode fazer isso agora, você que pode se planejar para fazer isso nos próximos anos, respeita a tua família, o teu suor, o seu trabalho, tudo que você ganhou, sim, cara, dolariza parte do teu patrimônio. Não tem porque você ter 5 casas no mesmo lugar, 10 casas no mesmo lugar. Faça o que o mundo inteiro quer fazer, quer estar com o pezinho aqui. Fora valores. Valores de você estar apresentando uma cultura direta para a tua família, você ter rotina aqui, você conhecer aqui, muito além do Pateta, muito além do Mickey, de ter rotina, de ter informação, de ter valores, muito importante. E Danilo, você, não tenho dúvida nenhuma, nesse primeiro bate-papo você está abrindo muito leque, muito leque, e eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos receber muitos e-mails, nós vamos receber muitas solicitações, e quando acabar a season, no final de maio, em junho, eu vou voltar aqui para a gente fazer uma live, bater um papo com a participação de todo mundo, porque é um assunto e é muito gostoso poder conversar. Você não sabe que é difícil para mim ficar quieto, porque eu sei do tempo. Então, isso, cara, obrigado mesmo, valeu mesmo, de coração. Eu que agradeço a confiança, a parceria, estamos à disposição, né?
apesar de que falar de contabilidade junto à comunidade brasileira tem muitos assuntos, a gente pode ficar aqui um dia falando de assuntos, e é muito importante a gente ser objetivo para sanar aí um pouquinho da necessidade, das dúvidas que o nosso cliente tem, porque são muitos detalhes, né? A gente não consegue traduzir isso em 30 minutos de bate-papo. E os nossos clientes têm um compromisso da Xalu. As dúvidas técnicas, vocês podem ter certeza que nós vamos sempre estar conversando com o Danilo e você vai ter uma resposta pontual do que é ou do que não é, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Então, independente de vir a comprar ou não, mas nesse primeiro momento, o que vocês puderem fazer, podem ficar tranquilos, eu tenho certeza que ele jamais vai deixar de me ajudar a poder contribuir com a melhor informação para vocês. Nossos canais estão abertos, nós temos telefones no Rio de Janeiro, em São Paulo, para uma ligação direta. Nós temos aí um website, né, www.stexconsulting.net, temos o Facebook, temos o Instagram, temos o Twitter. Você pode entrar em contato conosco através de um desses canais e nós vamos ter aí grande satisfação em poder ajudá-lo e tentar aí satisfazer a sua necessidade. Valeu. Obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado. Obrigadão, valeu.